Olá, alunos do primeiro ano, né? Vamos para mais uma aula de filosofia. Pega o livro de vocês na página 46 e vamos trabalhar os tipos de signos. Lembrando que nós estamos trabalhando aí a questão da linguagem, né? E a linguagem, ela usa como instrumento de sua própria existência os signos, ou seja, o significado. Então, bem na página 46, onde diz assim: o signo está no lugar do objeto. O que é que significa isso? Ou seja, nós temos aí na mão de vocês, aí vocês têm o quê? Vocês têm um livro, tá? A palavra livro, ela é um signo. Quando você fala livro, tá? O que esse signo lhe remete? Ele vai lhe remeter ao objeto, tá? Que vocês possam fazer leitura. Então, por isso que os signos, eles substituem o objeto. Para você saber o que é livro, necessariamente você não tem que estar com um livro na mão. Simplesmente, no momento que você escuta o conjunto de som que forma a palavra livro, vocês já vão automaticamente se identificar e saber do que se trata. Por isso que aí nesse primeiro parágrafo diz que o signo está no lugar do objeto. O que é o objeto? O objeto é o livro, é o concreto, é esse objeto concreto que vocês podem pegar e ler. Então, para vocês saberem o que é um livro, necessariamente vocês não têm que estar com o livro na mão. Aí é onde entra a importância da linguagem, tá? E como nós falamos nas aulas passadas, a filosofia ela é uma reflexão a respeito das coisas e utiliza como instrumento de trabalho, a sua principal ferramenta de trabalho é a linguagem. Porque se você for para outros tipos de conhecimento, como engenharia, medicina, ou seja, você não utiliza muito, usa a linguagem, mas não é o principal elemento para se desenvolver essas atividades. Agora, a atividade filosófica é essencialmente desenvolvida a partir da utilização da linguagem como ferramenta. Então, o que diz mais aí? Vamos acompanhando a leitura e a gente vai explicando. Diz assim, ó: isto é, substitui o objeto. Ele é uma representação do objeto. Entenderam? Quando eu digo quando eu digo uma palavra, quando eu pronuncio uma palavra, aquela palavra, ela é o quê? Ela é a representação daquele objeto na realidade. Se eu falo escola, tá? Se eu pronuncio a palavra, o signo escola, que nós chamamos de palavra, ou seja, vocês vão saber do que se trata. Então, por isso que os signos, eles são as representações. Continuando aí, vamos lá, diz assim, ó: um objeto pode ser representado de várias maneiras, dependendo da relação que existe entre ele e o signo. Vejamos um exemplo. Um carro pode ser representado por uma fotografia. Nós sabemos que a fotografia é um tipo de linguagem. A fotografia também, quando você olha para a fotografia, de uma certa forma, é um signo também. Pela palavra carro, que é o mais comum quando se refere ao objeto que nós demos o nome de carro, quando nós pronunciamos a palavra carro, é a representação mais comum e a mais utilizada. Pelo som de seu motor acelerando, né? Aí tem a pronúncia do Brum, né? Cada um desses signos, a fotografia, o desenho, palavra e som do motor, mantém uma relação diferente com o objeto carro, mas todos esses signos representam o mesmo objeto, tá? O mesmo objeto. Quando a relação é de semelhança, temos um signo do tipo ícone, ou seja, as representações para se comunicar, que a linguagem ela tem esse papel de comunicar, ela não faz apenas com a utilização do alfabeto, que forma sílabas
que por sua vez formam as palavras. Tem outras formas de representação, tem outros signos que também dá para a pessoa olhar e fazer a relação com o objeto. Não existe um signo, a palavra signo ela é o radical de significado, tá? Ela tá ligada, aliás, a palavra significado está ligada com o signo, então ela tem que ter essa representação. Então nós temos várias outras maneiras de se comunicar, de usar a linguagem, que não é só a utilização do alfabeto e do som das sílabas, que vai formando e formando a palavra. Nós temos também a utilização da linguagem através do ícone. E antes da gente entrar nessa questão da linguagem, do signo do ícone, a gente vai lembrar aqui, ó, a linguagem ela é expressa, tá? A linguagem ela é expressa e ela é trabalhada por nós seres humanos na utilização basicamente dos 5 sentidos, tá? Nós usamos os 5 sentidos para a gente expressar a linguagem, até mesmo o paladar, tá? Até mesmo o paladar, quando você coloca uma comida gostosa na boca, você vai ter uma expressão de satisfação. E quem está vendo aquilo ali sabe que você gostou daquela comida. Isso também é um tipo de linguagem, e a sua expressão facial, a partir do paladar do qual você gostou, ela é uma forma de linguagem, e a sua expressão também é um signo. A pessoa vai ligar a sua expressão a dizer: fulano de tal gostou da comida. Olha como ele fez uma expressão de que estava saborosa a comida. Então, a linguagem ela é exercida pelos nossos 5 sentidos. Tá? Pelos nossos 5 sentidos. Ainda tem mais as expressões corporais também, que muitas vezes não está ligada a nenhum sentido. Então vamos lá. Então, diz assim, ó, o ícone. O desenho de um carro é um ícone quando apresenta semelhança com a sua forma. Ou seja, é a semelhança, por exemplo, uma fotografia sua. Ou seja, quando você tem o nome, por exemplo, José, tá? Quando alguém vê a foto de José, ali também está representando aquela pessoa, não só o nome, mas aquela foto, o ícone, pela semelhança que você dá da foto com a pessoa, também é uma forma de signo e também é uma forma de comunicação. Entendeu? Então a comunicação os signos são aquilo que faz essa relação direta do signo com o objeto, tá? Com o objeto lá no concreto. Existe também, tá, a relação causa e efeito, uma relação que afeta a existência do objeto, ou por ela é afetada. Temos um signo do tipo índice. A fotografia do carro é um índice de sua existência, porque toda fotografia é resultado da ação da luz refletida por um objeto e captada por uma câmera. Ou seja, o objeto fotografado esteve em frente à câmera no momento em que a fotografia foi feita. Outros exemplos: a chuva pode ser representada pelo signo inicial do N, causa da chuva, ou chão molhado. Então o que acontece? Vamos pegar esse exemplo aqui. Se você sai na rua e a rua está toda molhada, as casas molhadas, as árvores cheias de orvalho, e você percebe que choveu. Então é a relação, ó, você não viu naquele momento que aconteceu a chuva, mas quando você olha tudo molhado e as várias características do que choveu, então você tem o que? Você vai fazer uma leitura, ali está dizendo o que ocorreu a chuva. Você não precisou ver a chuva para você saber que choveu. Todas essas características são signos que está dizendo que, olha, aqui choveu. Por exemplo,
quem não passou por isso, de ir em um local e viajando, e de repente vai na terra seca, e de repente chega na terra molhada. A pessoa automaticamente percebe, né? Ó, choveu aqui. Ou seja, isso é um signo, é o que se chama signo causa efeito. Por que você sabe que choveu? Porque o chão está molhado. Você não viu a chuva, mas ficou ali o registro que ocorreu a chuva naquele momento pelas características que você já conhece. Outra questão também importante, o signo, para você entender, você tem que ter ele tem que já ser familiarizado com você. Por exemplo, se nós pegarmos o alfabeto das línguas do Oriente, da língua do coreano, ou do mandarim chinês, que é aqueles símbolos que eles não utilizam o alfabeto romano, nós vamos ter dificuldade, então vamos entender aqueles símbolos, aqueles signos. Por quê? Porque nós não somos familiarizados com eles. Então a gente não vai ter significado. Para uma pessoa que não sabe ler, a palavra carro, se ele vê a palavra carro, ele não vai fazer a significação daquele símbolo com o objeto carro. Se ele vê uma fotografia, sim. Mas se ele vê só o nome escrito, por ele não dominar a escrita que nós utilizamos para nos comunicar utilizando-se a forma escrita, ele não vai entender porque ele não domina. Então a gente tem que, esses símbolos, para a gente entender, eles têm que ter já significado. A gente tem que ter aprendido que aquele símbolo ali significa tal objeto. Caso contrário, eles não vão ter a significação, essa representação, ela não é automática para qualquer pessoa, tá bom? Se vocês ouviram uma expressão em uma outra língua estrangeira, também, que se vocês não dominar essa língua, vocês também não vão entender, e aquilo ali não terá nenhum significado para vocês. Aí nós temos também, se a relação for arbitrária, ainda simplesmente por convenção, temos o símbolo. As palavras são o melhor exemplo de símbolo, mas há muitos outros. Lógico, ou seja, como a gente já falou para vocês, não existe apenas uma forma de representação. Muitas vezes, essas representações e esses símbolos, eles trazem significado, muitas vezes só para a gente consegue ter essa individualização do símbolo, mas o que é mais correto e o que vai ganhar como algo utilizado pela sociedade são aqueles símbolos que tem a maior parte, que é aceito pela maior parte da sociedade. Na família de vocês, de cada um de vocês, deve ter algumas coisas que vocês falam, que vocês expressam, que tem um significado só para a família de vocês. Mas no geral, para a sociedade, ela não vai ter nenhum efeito. Tá ok, gente? Então eu espero que vocês tenham entendido essa questão aí dos signos, né? Que os signos, eles têm esse poder de representar, e eu espero que vocês tenham compreendido. Só lembrando que na aula passada nós deixamos uma atividade para vocês fazerem. Lembrando que essa atividade, tá? Que essa atividade, ela é uma atividade para vocês me mandarem aí no WhatsApp, no privado, até o dia 24 desse mês, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar essa aula e mais uma aula na próxima semana, e aí vamos passar uma outra atividade, tá ok? Então, boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.